Bom, então a gente vai abrir agora para o nosso painel de debate, com todos os participantes que vieram para essa trilha sobre a família. Então a gente vai reunir então nossos 4 convidados, no caso 5, né? Thaís e Roberta, a Mônica, a Karina e a Daniela. Vamos então também começar a fazer as perguntas que a gente está recebendo via chat. Então você que está acompanhando, faça a sua pergunta e encaminhe para nós. E eu queria começar isso trazendo um fato que aconteceu há algumas semanas no Paraná. É uma história que repercutiu bastante nas redes sociais e acabou sendo coberta pela imprensa. Um rapazinho, um jovenzinho, um menino de 7 anos de idade, aprendendo a andar de bicicleta com seu pai na rua, perdeu o equilíbrio da bicicleta e bateu no carro que estava estacionado. O menino, de 7 anos, ficou bastante incomodado por ter provocado um dano no carro de uma pessoa que ele não conhecia. E ele queria fazer alguma coisa, chegou a dizer para o pai dele que queria pegar as economias que ele tinha para pagar o conserto do carro. E o pai dele, sabiamente, ao invés de dizer para o filho, não foi nada, negociou com o filho naquele momento qual seria a solução mais adequada. E o filho escreveu um bilhete, um menininho de 7 anos, com aquela letrinha dele, ainda em processo de alfabetização, deixou um bilhete no carro, explicando que ele tinha perdido o equilíbrio com a bicicleta, por isso tinha arriscado o carro, e deixando o telefone do pai. Eu acho que isso é um exemplo da capacidade que algumas famílias têm de colocar nos seus filhos valores que você muitas vezes não vê em um dos adultos. E a gente está falando muito do protagonismo, está falando muito de habilidades socioemocionais. Eu queria que vocês fizessem rapidamente, cada um de vocês pudesse fazer um comentário sobre esse tipo de atitude, esse exemplo e como isso pode ser multiplicado. E eu queria começar agora de trás para frente. Então a gente tinha começado com a Roberta, vou pegar a Mônica que falou por último e a gente faz a volta, por favor. Mônica, eu estou com dificuldade de te ouvir. Vamos lá, sim. Por favor, recomece. Já liguei. Esse exemplo que você citou é um exemplo muito bonito da força da educação familiar, né? Que faz com que a criança perceba o que é certo, o que é errado, e diante de uma situação inusitada, ela tenha condições de mobilizar todos os aprendizados, todos os valores que ela recebeu da família, para decidir o que fazer, né? Então, uma educação que é ética, é uma educação que faz com que as pessoas façam aquilo que deve ser feito, independentemente de ter alguém olhando ou não, exigindo ou não a correção das atitudes. Então, eu fico feliz porque é um reflexo da atitude que essa criança recebeu dos pais e também da escola, porque a educação ela é feita por várias mãos. Daniela, sua opinião sobre esse fato? Bem, diante disso, eu acredito que é possível nós identificarmos, né, a questão de uma educação extremamente privilegiada que essa criança teve, né, juntamente com a sua família, sem dúvida nenhuma também com a questão escolar, e que favoreceu essa atitude sensível, né, para ser colocada nesse momento da qual tomou aquela decisão. Então, acredito que isso, sem dúvida nenhuma, faz parte de uma educação privilegiada que começa ali no seio da família e perpassa pela questão da escola também. Karina, você falou aí na sua apresentação sobre essa interação com essa mãe que foi até a sua escola. Fala pra gente o que você diria para esse pai que fez com que o filho tivesse uma atitude tão bonita e em nenhum momento diz para o filho, não, deixa para lá que foi pouca coisa. Eu percebo que as crianças têm muita dificuldade de assumir, né, o erro, né, e a gente demonstra que a gente é humano também, né. Eu tenho até um exemplo bem claro de uma festa junina que nós tivemos aqui na escola, e eu tinha deixado o pendrive perto da caixa de som. Só que, num dado momento, procurei pendrive e não achei. E eu perguntei, peguei o microfone e perguntei, alguém viu um pendrive vermelho que estava aqui? A comunidade toda parou, porque a festa estava cheia. E ninguém falou nada, eu já falei, ai meu Deus, perdi a música que as professoras iam utilizar. E eu fiquei pensando, falei, gente, onde está esse pendrive? Fui na sala do diretor, na época, né? E o pendrive eu tinha guardado na gaveta.
Voltei para a festa, chamei a atenção de todos novamente, perguntei, alguém achou o pendrive? Ninguém havia achado. Então eu falei, olha, o pendrive estava comigo, né? Estava guardado lá na salinha. Então, eles precisam reconhecer que a gente erra também, né? E a gente pode retomar quantas vezes for preciso, mas com sabedoria, com verdade e com respeito ao próximo. Bom, Roberta, você falou muito do seu pai, da sua mãe, da atitude deles, né? Eu acho que a gente tem aí mais um exemplo de uma atitude, como é que o pai deve agir como um exemplo para os seus filhos e fazê-los fazerem a coisa correta. Queria o comentário seu e da Thaís. Isso, nós gostamos muito de dizer que nossos filhos aprendem com o que nós fazemos, não com o que nós falamos. Então, certamente, esse filho tem dentro de casa exemplos práticos no dia a dia dos pais, da família, para que ele tenha conseguido ter essa postura no momento em que isso aconteceu e faça uma relação com o que está acontecendo muito, que é muitas famílias fazendo pelos filhos as provas para a escola que está fazendo avaliação agora no ensino remoto. A gente tem muito caso de famílias assumindo, falando assim, eu fiz mesmo, porque eu sei que o outro pai está fazendo. Então, assim, o exemplo que nós damos para o filho sobre ser capaz de admitir que nem sempre ele acerta, que tem algumas coisas que não é o que faz, que deu errado, que conta, mas sim o que ele faz para tentar consertar ou reverter uma situação que aconteceu quando o lado foi negativo. Então, é na prática que nós ensinamos pelo que queremos que eles levem pelo resto da vida. De fato, vai dar sentido para o conteúdo que eles aprendem, é o que eles veem os pais fazendo e a oportunidade de replicar. E todos os filhos, o que eles mais querem é causar orgulho para os pais. Então, fica também esse reforço do quanto que mostrar para o filho, nessa convivência, nesse diálogo, que caminho seguir, através da ação é importante. A gente tem os pais muito preocupados com os youtubers que os filhos assistem, com os influenciadores que realmente influenciam a juventude, né? Mas o que pesa mais não é o tempo do YouTube, o segredo, a chave não está em barrar o youtuber ou barrar o influenciador, está em entrar mais com diálogo com esse filho, em entrar mais convivendo em família. E a gente consegue. Legal. Bom, então para quem não conhece, não viu a história por inteiro, então só para fechar, esse fato ficou conhecido porque o proprietário do carro pegou o bilhete que o garoto escreveu e deixou no para-brisa do carro, tirou uma foto e colocou nas redes sociais com um comentário. Como é que a gente pode ficar bravo com uma atitude tão fofa, alguma coisa do gênero? E isso acabou ganhando uma repercussão muito forte, o exemplo desse pai e desse menino, que com muita responsabilidade reagiram dessa forma. E o proprietário do carro disse que se não fosse o bilhete ele não teria nem percebido o risco. Então, para ver como é que essa atitude do menino foi bastante maior do que o dano que ele causou. Bom, vamos para as perguntas então. A Ana Beatriz faz a seguinte colocação. Na realidade brasileira de infantilização do amadurecimento socioemocional, dificuldades neuropsicopedagógicas, há alguma estatística no Brasil sobre a realidade dos alunos e crianças brasileiras? E eu acho que a gente pode tratar isso não só sobre o aspecto estatístico, né, mas também sobre a questão da recorrência. Se não houver um número, isso é perceptível dentro das salas de aula? E eu queria que a Karina começasse respondendo essa questão. Ainda está mudo o microfone, agora sim. Está mudo de novo, clica mais uma vez. Então tá. Liberou agora. Quer tentar? Vamos lá? Retoma para mim a pergunta, por favor. Tá. A questão que a Ana Beatriz faz é a seguinte: na realidade brasileira de infantilização do amadurecimento socioemocional, dificuldades neuropsicopedagógicas, há alguma estatística no Brasil sobre a realidade dos alunos brasileiros, sobre essa questão da infantilização aí desse amadurecimento? Esse garoto que a gente tomou como exemplo, certamente ele já está bem maduro aos 7 anos de idade, mas provavelmente essa não é a realidade
dentro das escolas. Você consegue ver isso dentro da escola onde você atua, Karina? Na verdade, a minha realidade aqui é bem complicada, né? Porque as crianças da minha comunidade, elas amadurecem muito precocemente, por um lado, mas a questão educacional é mais precoce mesmo, né? Então, assim, eles têm uma vivência muito grande, né? Uma vivência que eu, com 43 anos, não tive e não vou ter, né? Mas a questão educacional, na questão da aprendizagem e até emocional mesmo, eles deixam a desejar. Então, por isso que nós temos que sempre estar auxiliando, sempre estar sendo realmente aquele adulto funcional para estar mediando essa aprendizagem, esse amadurecimento. Mônica, você que atua na iniciativa privada, numa escola privada, num colégio com um outro padrão socioeconômico dos seus alunos, você percebe isso de alguma forma entre eles? Uma dificuldade desse amadurecimento? Sim, percebo. E nas reuniões iniciais com os pais, né, para que a gente possa desenvolver esse aluno, eu peço para que os pais deixem as questões escolares para os filhos. Que os filhos procurem orientação educacional. Eu tenho uma orientação por série em São José, então que eles procurem orientador educacional para resolver questão de prova que não fizeram, prazos não cumpridos, porque esqueceu a carteirinha, para que eles tomem mesmo a responsabilidade dessa tarefa de estudante. Porque eu também tenho relatos de gestores de universidade que percebem essa falta de amadurecimento quando, por exemplo, um pai procura coordenação já na universidade para tentar negociar o prazo de entrega de um trabalho, né? Então, eu percebo que os pais, não digo todos, é uma minoria, mas os pais querendo resolver e fazer as coisas pelos filhos. Então, eu acho que isso impede o amadurecimento das crianças e dos jovens. Eu acho que tem pequenas responsabilidades que desde cedo a gente pode dar para as crianças, né? Inclusive em casa, arrumar a cama, arrumar os brinquedos, fazer a tarefa, depois resolver as questões escolares, organização de grupo, enfim. Então, a minha indicação nas conversas com as famílias é de que eles deixem o filho responderem por essas questões e que deixem também eles arcarem com as consequências das questões não resolvidas por eles dentro da escola, porque as consequências também amadurecem. Se ele esquecer de resolver uma prova não feita ou uma segunda chamada não feita, ele não vai mais esquecer de tratar sobre isso com a orientação. Bom, Roberta, a gente teve a fala da Mônica, que diz que isso ocorre no colégio dela, um colégio particular. Então, você percebe que talvez os pais efetivamente geram uma influência sobre os filhos que atrapalha nesse processo de amadurecimento. A Karina disse que na escola pública esse amadurecimento ele não ocorre, muito provavelmente, né, esse atraso no amadurecimento não ocorre, muito provavelmente porque o aluno tem que ser muito mais autônomo nas suas atitudes e tem menos o pai ali em cima. Estou concluindo isso, se eu estiver errado, a Karina, por favor, me corrija. Como é que o comportamento humano hoje, da nossa sociedade, interfere e torna um processo que seria natural de amadurecimento, por tentativa e erro, por cometer erros e ter que corrigir, por reconhecer suas falhas, não ocorra da forma adequada e para toda a população? Esse é um grande desafio que nós vivemos aqui no Brasil, do quanto acaba ficando a cabo da escola situações que só podem ser resolvidas e que vão gerar uma possibilidade de um desenvolvimento pleno do aluno se a gente conseguir equilibrar esses extremos. Então, a gente tem, no caso, em geral, da escola privada, os pais que planejam que vão ter um filho só depois que tiverem uma estrutura financeira já estável, e a partir do momento que tem esse filho, eles querem ter a ilusão de que eles vão conseguir planejar o decorrer do desenvolvimento da vida desse filho, e eles querem evitar qualquer decorrência ali que tiver inflação,
que gerem uma necessidade do filho aprender a lidar com situações desafiadoras. Então, ao olhar para a escola e para o professor como um parceiro, no sentido de deixa a escola criar situações que talvez eu não consiga criar em casa, que o meu filho enfrentar esses desafios, aí o pai acha que tem que defender, porque a escola não está respeitando, e a gente tem um outro extremo de famílias de condição socioeconômica, de famílias em situações mais vulneráveis, que têm os filhos muito cedo, sem um planejamento, sem uma base, uma estrutura ali na família para dar conta das necessidades emocionais dessa criança. E aí a gente tem a criança que acaba amadurecendo cedo demais, enfrentando situações as quais ela não deveria ter que passar, e a gente tem o outro lado com as famílias sabendo que o tempo está passando depressa demais e querendo segurar o desenvolvimento do filho, ao invés de dedicar mais tempo para essa criança na fase que ela está. Então, nós precisamos ajudar as famílias a entender qual é o seu papel. Tem toda uma estrutura social que precisa ajudar, mas o fato é que, nos dois pontos, falta, para um lado, memórias de longo prazo que ajudem a criar recursos para lidar com os desafios da educação. E, em um caso, memória de fatos, que é conhecer outras culturas, saber que pode contar, conversar com o pai em casa. E, no lado, memória de procedimento, criança saber mudar a realidade no próprio quarto, ajudando a lavar a louça. Tudo isso contribui para que, no aprendizado, essas crianças tenham uma ferramenta para lidar. Então, o caminho que nós vemos como solução é ajudar essas famílias, educar as famílias, oferecer a elas os recursos para elas saberem como elas podem equilibrar a rotina, para que isso se reflita da escola e a parceria de fato exista. E eu acho que na pergunta, vendo se tinha algum número, alguma estatística, uma estatística que a gente usa muito quando a gente está fazendo formação de professores, é um gráfico que mostra é uma pirâmide, e que mostra que, até pouco tempo atrás, quando um professor entrava em sala de aula, encarava um cenário em que 90% dos alunos, que seria toda a base da pirâmide, eram os que aprenderiam o conteúdo, independente do formato de aula que o professor der. E só 10%, que era só o topo ali da pirâmide, 10% dos alunos precisariam de alguma atenção especial, individualizada, por conta de alguma necessidade especial. E hoje em dia, o cenário que a gente tem é que essa pirâmide se inverteu. E aí, hoje a gente tem 90% dos alunos de uma sala de aula precisando de alguma atenção individualizada, especial, para conseguir que o aprendizado ocorra, e 6% que vai aprender ali de qualquer jeito que o professor ensinar em qualquer formato. Então, o desafio é muito grande, por isso também, hoje em dia, está cada vez mais difícil delimitar qual é o papel de família e qual é o papel de escola. E o único caminho é a parceria, juntos. Perfeito. Bom, então eu vou complementar com o comentário da Ellen Cristina. Ela diz o seguinte, que acredita que acha um equívoco por parte de alguns pais em superproteger seus filhos, porque acham que estão demonstrando um extremo amor a eles. É preciso deixá-los crescer, amadurecer e assumir seus erros e acertos, para que assim cresçam e amadureçam com valores e responsabilidades. Legal, Ellen. Bom, eu vou jogar a próxima pergunta para a Daniela, é a pergunta feita pela Etiane Guarani. Ela diz o seguinte, como vocês estão falando sobre a aprendizagem das crianças nesse período de pandemia, sabemos do desafio das famílias. Como tranquilizar as famílias das crianças, que este ano é o último ano da educação infantil, para que no próximo ano estarão no ensino fundamental. Como tranquilizar as famílias, que será um novo desafio para as crianças e que faz parte do processo de crescimento. Perdão, eu estou misturando as questões aqui. Vamos lá. A pergunta da Etienne foi a pergunta que eu fiz agora. A pergunta que eu vou mandar para a Daniela, é do Rogério Mendes da Silva. Vocês acreditam que a escola deve ser uma extensão da casa, que a escola é corresponsável na educação das crianças e que esta deve ter, sim, um papel importante, não só no aprendizado, mas também na formação da educação da criança como um todo? Daniela, você acha que a escola tem que ser essa extensão da casa? E nesse trabalho que vocês fazem, que vai além dos muros da escola, como é que é essa relação entre o mundo interno e externo? Bem, nós acreditamos que sim,
até porque é necessário favorecer, né, esse diálogo aberto entre as famílias e a escola, que possa, de fato, possibilitar esse desenvolvimento integral. Então, o desenvolvimento integral, né, da criança, do adolescente, não se dá única e exclusivamente pela escola, assim como não se dá somente pela família. Eu acho assim, é uma via de mão dupla, na qual a parceria é extremamente essencial para que isso ocorra, né? E devido à atuação do Profamília, vem no sentido de fortalecer essa parceria para que as famílias entendam qual é o papel da escola e a escola também se coloque ali no lugar dessa família, gerando essa empatia e favorecendo, assim, o desenvolvimento integral desse estudante. Então, eu acho que o ponto forte é a questão de estabelecer e fortalecer essas parcerias, tanto entre a família como a escola. E como isso é feito na prática, no dia a dia, no chão da escola e quando vocês vão para a rua? Bem, no chão da escola ocorre de uma forma extremamente dialógica, né? O agente educacional que está na escola e realiza esse levantamento de dados, das informações, junto à equipe gestora e à professora, né? Então, isso é um trabalho extremamente essencial, porque isso fica claro também o olhar do professor, né, para o seu aluno, para aquele aluno, porque tem observado algumas situações que estão dificultando esse processo de escolarização. Então, o professor também tem esse olhar sensível perante os seus alunos e que passa essa situação para o nosso agente e que vai até a casa da família reconhecer esse contexto e identificar o que ocorre de fato, para que, então, eles possam estabelecer uma ação conjunta. Bom, a gente está falando aqui do primeiro núcleo, que é o núcleo da família. Ao longo do dia, a gente vai falar do núcleo do trabalho e também do núcleo da cidadania. Então, a gente está começando no micro e vamos para o macro. Mas tudo isso, a gente está separando no Congresso pura e simplesmente por uma questão didática. Tudo isso está interligado e acontece ao mesmo tempo. E uma parte desse processo de como preparar esse jovem para a cidadania faz parte, depende do desenvolvimento de um gosto por aprender, né? E desenvolver as habilidades de aprender de forma autônoma, sem a mediação do professor, necessariamente. Ou seja, o professor ensinar o aluno a aprender sozinho. Como é que vocês veem isso? Como é que é possível fazer com que um aluno desperte para o desejo de aprender e entenda o quanto isso é importante na sua trajetória de vida? Eu queria começar, então, com a Roberta. Bom, eu acho que esse é o desafio a ser vencido, porque se nós conseguimos que as crianças não percam a curiosidade, aquele perfil de explorador do mundo que eles vêm já com eles desde muito pequenos, nós já vamos conseguir um grande avanço. A grande questão é que, pela pressa do dia a dia, pela falta de disponibilidade de sentar, conversar, brincar de faz de conta, contar histórias da infância, o que acaba acontecendo é que nós vamos, aos poucos, matando essa curiosidade, esse explorador que existe dentro da criança. Então, como nós podemos fazer isso? Incentivando, levando mais perguntas do que respostas para as crianças. Nesse momento, tem acontecido muito isso, de os pais desesperados dentro de casa com os filhos, com as atividades ali da escola, e o pai falando, meu filho vai parar de fazer porque eu não sei o conteúdo, não tenho como ensinar. Mas não tem que saber o conteúdo, você tem cada pergunta que seu filho trouxer, você falar, por que será mesmo? Qual será a resposta mesmo? Onde será que a gente pode achar? Filho, já sei. Manda uma mensagem para o seu amigo da sala e pergunta o que ele achou que ele respondeu essa pergunta. Ou vamos pegar o seu material e vamos procurar? Ou o que será que a gente pode assistir para a gente tentar descobrir qual é a resposta dessa pergunta? Toda vez que, ao invés de tentar dar uma resposta pronta, nós mostramos para os nossos filhos que nós também não temos, sempre a gente sai da resposta. Ao invés de dar a resposta, se a gente devolver com uma pergunta, mesmo quando a criança vem com pergunta daquelas bem, né, da infância que pega a gente de surpresa, ao invés de ficar procurando resposta, responde uma coisa, por que será mesmo? E para o adolescente também. O adolescente precisa muito mais ainda que a gente
leve questionamentos e incentive para ele buscar a resposta. Eu não sei, pergunta. E como que a gente mantém isso? Sempre focando no sonho que essa criança ou esse adolescente tem para a vida dele naquele momento. Por isso que os pais precisam conhecer muito os filhos. Você tem que conhecer em cada fase qual é o sonho que o seu filho tem para o futuro dele. E toda vez que ele vier com alguma questão, ou vier com uma recusa a estudar, a fazer as atividades que a escola está mandando, você falar para ele, mas como é que você acha que você vai realizar o seu sonho de ser? E coloca a palavra que é o sonho dele. E daqui a pouco mudou, não é mais esse sonho que ele tem, então você tem que atualizar o seu discurso também. Por isso que essa convivência, a família conhecer quem é essa criança, quem é esse adolescente, faz toda a diferença para que essa parceria com a escola funcione. Karina, na universidade, na realidade da escola pública, você tem muitas vezes famílias com poucos anos de educação formal, portanto, eles têm muito pouco para colaborar no aprendizado diário dos seus filhos dentro de sala de aula. Muitas vezes os pais estudaram muito pouco e rapidamente o aluno está numa série que o pai não chegou. Como é que você coloca para esse aluno que está sendo o primeiro da sua família a avançar nos anos de ensino e que muitas vezes compete com uma realidade dura que puxa ele para fora da escola, aprender a gostar de estudar? Eu percebo que, pelo fato dos pais não terem um estudo, os pais incentivam bastante, né? E nós, através do exemplo, através de mostrar a realidade para eles, a gente acaba incentivando também eles quererem transformar essa realidade que eles têm hoje, né? Então, a gente tem sempre incentivo a fazer um cursinho, a escola aqui tinha cursinho também, fazer um casinho, tudo que é oferecido pela cidade, a gente tenta passar para esse aluno, para que ele agarre todas as oportunidades para eles terem sucesso na vida. Mônica, como é que você faz isso no universo da escola? Desculpa falando universidade, que eu trabalho mais com ensino superior no dia a dia, aí universidade vem na minha cabeça primeiro. Mas como é que você trabalha isso numa escola em que você tem os pais, muitas vezes, numa orientação de que o filho vai ter que estudar para passar no vestibular, estudar num bom colégio, numa boa faculdade? Como é que vocês lidam com isso? Como é que você desenvolve o gosto pelo aprendizado num ambiente em que o aluno tem que estudar mesmo e que a família foi para o ensino superior e ele naturalmente vai fazer esse movimento também, mas fazer isso com gosto, não por obrigação? Bom, na escola, a gente tem sim uma preocupação com essa preparação para o vestibular, porque é uma das expectativas dos pais, né, que o filho ingresse numa universidade, e mais do que isso, na carreira, que é o sonho dele, que ele seja feliz. No dia a dia da escola, para a gente desenvolver o gosto pelo aprender e pela autonomia dos estudos, é como a Roberta citou, é a gente proporcionar em cada dia, em cada atividade, ambientes desafiadores, problematizadores, que incitem a curiosidade para que ele vá em busca, então, das respostas. E aí a gente tem, em várias atividades, os professores mais como orientadores, mediadores, do que propriamente aquele que vai passar o conteúdo, que é a realidade da escola que eu vivi, né? Uma educação bancária em que o que era mais valorizado era a memorização. E hoje em dia a gente tem várias metodologias ativas que no projeto que eu apresentei, tanto de empreendedorismo quanto de iniciação científica e todas as outras atividades, é para a gente instigar, né, aquele gosto, não pensando só em conteúdos acadêmicos e técnicos que ele vai precisar para enfrentar o vestibular, mas desenvolvendo as outras competências e habilidades para além do vestibular, porque existe vida depois do vestibular. E o propósito, a responsabilidade do ângulo não termina com a aprovação no vestibular. Ele vai ter uma vida acadêmica, universitária, vai ter as suas questões pessoais, vai ter o mercado de trabalho, e o aprender deve fazer parte de toda a sua jornada enquanto ser humano, em todos esses ambientes.
Então, é uma escola, como eu disse na minha fala, né, que cria situações problematizadoras, né, que ele se veja desenvolvendo aquilo que ele escolheu desenvolver dentro da escola. A gente tem 30 segundos, e eu sei que a gente vai estourar o tempo, mas eu preciso fazer essa pergunta. O quanto o formato do vestibular no Brasil, e do Enem também, impõe toda a estrutura de ensino e aprendizado na educação fundamental? A gente está falando aqui de desenvolver uma capacidade socioemocional, uma visão mais, formação de um cidadão completo, uma pessoa que saiba resolver seus problemas, uma pessoa que consiga aprender de forma autônoma, mas o vestibular não está perguntando isso para o estudante. Então, de que forma uma transformação no exame de acesso às universidades no país pode ajudar a modificar o cenário na educação básica para que a gente possa fazer toda essa transformação necessária? Mônica, você quer fazer a sua colocação? Sim, o vestibular ele acaba ditando algumas das ações da escola, principalmente de ensino médio, né, que precisa responder às exigências, mas eu digo que os formatos também de vestibulares têm mudado. Eu tenho vestibulares na rede privada que vão exigir dinâmicas em grupo, entrevistas, que mais do que o conhecimento técnico e acadêmico, a banca examinadora vai querer avaliar também as tais competências socioemocionais. E eu acho que a gente não precisa excluir ou preparação para o vestibular ou formação humana. Eu acho que o grande desafio é saber unir preparação para o vestibular e formação humana, que é a proposta das nossas escolas, né? Porque, como eu disse, a responsabilidade do ângulo não termina com a aprovação no vestibular. Então, é esse conjunto. O desafio é unir essas duas possibilidades, porque fazer vestibular, ingressar numa excelente universidade, né, no curso que o aluno desejar, também é muito importante para a formação humana, porque a universidade ela vai dar condições de trabalho, de empregabilidade, né, os anos de estudo melhoram a qualidade de vida também. Então, a grande questão, já que a gente não pode mudar a realidade dos vestibulares, independe da gente, a gente tem que construir uma escola que dê conta desses dois aspectos. Karina, vestibular e formação humana. Karina, você como educadora, como é que vê o vestibular e o quanto ele influencia o processo de ensino e aprendizado da educação básica? Para a gente da rede pública, né, o aluno tem que se dedicar muito mais, o aluno tem que sair da zona de conforto e buscar o a mais, né? Então, assim, acaba sendo mesmo excludente, né, essa questão para o nosso aluno, e então teria que ter mesmo uma reforma para que todos tivessem acesso às universidades de uma forma acessível mesmo. Desculpa. Daniela, qual é a sua visão sobre o vestibular e de que forma ele afeta a educação básica? Bem, acredito que com relação ao vestibular, a maneira que está posto, né, atualmente, favorece, sim, uma certa parte da população, né, porém, para alguns cenários, acaba que sendo uma situação excludente, e isso parte muito também da questão familiar, novamente, a gente falando da questão da família, né, que passa pela questão da família, com estímulos, com incentivo para que esse aluno, porque por mais que uma situação o desfavoreça de um lado, se ele tem estímulo, se eles têm incentivo, busca diversas outras maneiras, assim como foi citado aqui com a Karina também, estímulos a participar de cursos pré-vestibulares, acredito que isso também seja uma fonte que impulsione esse aluno a chegar, sim, a passar por um vestibular, a frequentar uma universidade pública. Então, acredito que tem os dois lados, esse é o grande desafio do nosso país com relação à educação, que atenda a todos, né, de forma que possam incluir a todos, sem nenhuma exceção. Então, o vestibular hoje existe esse caráter mais formal, né, de uma formação diferenciada, e na educação básica hoje trata-se de uma educação mais para autonomia, para uma educação que leva o estudante a pensar, então é necessário rever algumas situações. Esse é o meu ponto de vista.
Roberta e Thaís, eu sei que esse tema daria para a gente abrir um segundo painel e ocupar mais 1h30 de conversa. E eu vou vou torturar vocês para que vocês possam ser bastante breves nisso. Mas o vestibular ele ainda é muito fortemente conteudista. E a gente exige conteúdos que muitas vezes a gente não vai usar nunca mais na nossa vida, para uma parte da população. Como é que a gente pode fazer isso? Usar o vestibular para implementar toda uma mudança no ensino básico para que a gente possa desenvolver esse cidadão. Sim, tem essa questão do conteúdo e tudo que você falou, mas a gente acredita muito bem que simplesmente mudar o formato ou eliminar esse processo de seleção é outro mito que a gente pode, que a gente acredita, que a sociedade acredita que daí tudo ia ficar fácil. Em geral, a gente viu nesse momento de transição para o ensino remoto o quanto os pais que escolheram uma escola mais humanizada, que focava nas habilidades socioemocionais dos filhos, o quanto essa transição para o remoto, eles queriam muito conteúdo cada vez mais rápido e cada vez mais conteudista. Então, além da mudança, a gente precisa realmente da educação das pessoas para conseguir entender o que é mudar e por que mudar. Em países onde não existe o vestibular como processo para entrada para a faculdade, existe uma avaliação de toda a vida acadêmica do estudante. Me parece não justa, mas também traz um desafio muito grande e outras questões com as quais a escola e a família teriam que trabalhar. Então, para mim, o melhor caminho é que tanto os professores quanto as famílias tirem da cabeça a ideia de que a única possibilidade de sucesso na vida de um estudante é se ele passar numa faculdade de renome. Então, quando eu fiz vestibular e passei, nem era uma universidade, era uma faculdade pequena, só que eu fui uma aluna que estudou muito. Então, assim, colocar para o aluno a capacidade que ele tem de transformar, seja onde for que ele estiver, na possibilidade da vida dele ser melhor e dele se realizar. É esse o caminho, da gente não desvalorizar o percurso que nossos filhos fizeram. E o Enem meio que já trouxe essa possibilidade de dar um voucher para você entrar onde cabe aquela chave da nota que você tirou. Só que muitas famílias ficam assim, não, espera você fazer o ano de novo, porque essa faculdade aí não é boa. Mas se você for um ótimo aluno e estudar, você vai ter um final feliz para aquilo que você escolheu. Então, a gente precisa relaxar um pouquinho também e acreditar no potencial que o aluno tem de conseguir transformar onde ele estiver no caminho que ele vai seguir para ser feliz e se realizar pessoal e profissionalmente. Perfeito. Gente, eu tenho que encerrar esse papo, está muito bom, a gente poderia continuar conversando aqui por muito tempo. Quero agradecer muito a Thaís e a Roberta Bento, a Karina Lima, a Daniela Fernandes e a Mônica Yumi Gonçalves por esse papo que a gente teve aqui. Muito obrigado e eu passo a bola agora para a Brisa.